Natal, para morrer nasceu Cristo. Marcos 15, 21 diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali ia passando, vindo do campo, que a levasse a cruz. E levaram-na ao lugar chamado Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à esquerda e outro à direita. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. E aos que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz agora, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé, as quais também o seguiram e o serviam, quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegando à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito tempo que havia morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde punham. Capítulo 16, versos de 1 a 7. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assustei, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, e eis o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Natal, para morrer, nasceu Cristo. O texto não é engano, irmãos. O texto é a verdade. Porque o Natal não tem sentido se ele não mencionar que Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu de forma humilde, naquela manjedoura, viveu uma vida digna diante de Deus e dos homens para morrer na cruz pelos nossos pecados. Para morrer nasceu Cristo. Então a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo é a promessa dada ao povo de Israel e se cumpriu. A Bíblia nos fala claramente lá em Isaías 7,14, e anuncia a vinda do Salvador. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
Então o nascimento virginal de Jesus Cristo, narrado lá no livro de Mateus capítulo 1, versículo 23, cumprido em Maria, através da descida do Espírito Santo sobre Maria, aonde a sombra do Espírito Santo cobriu Maria e ela concebeu, ficou grávida do Espírito Santo e Jesus Cristo veio a este mundo. Então o Espírito Santo fez uma obra milagrosa. Mas as pessoas hoje não pensam isso em relação ao Natal. Por quê? Porque o Natal para as pessoas no dia a dia é árvore de Natal. Será que o crente pode celebrar o Natal? Será que o crente deve celebrar o Natal? A Bíblia nos fala alguma coisa que diga que nós tenhamos que celebrar o Natal? A Bíblia fala alguma coisa que impede o crente de celebrar o Natal? Isso é uma decisão pessoal, irmãos. Mas a Bíblia anuncia que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E isso é o Natal. Esse é o significado do verdadeiro Natal. E essa mensagem que precisa ser pregada. Por isso que eu usei esse texto para mostrar que Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. É uma mensagem, é um texto que se usa para Páscoa, mas tem a ver com a mensagem naquilo que eu desejo abordar nessa noite. Então Maria concebeu de forma milagrosa e trouxe Jesus Cristo a esse mundo. Ele veio para dar salvação. Então Jesus Cristo é o nascimento de Jesus Cristo é esse sobrenatural que Deus fez. Os homens não creem nisso. Muitas pessoas acham que isso é uma fábula, muitas pessoas acham que isso é tirado de alguém, simplesmente que foi colocado num livro, não creem na Bíblia, mas é a mensagem de Deus ao homem. Então o imaterial, o Espírito Santo, cobriu o material, o útero de Maria e trouxe o Salvador de forma milagrosa para esse mundo, mostrando que Jesus é totalmente Deus, mas viveu num corpo como o nosso. Um corpo sujeito à dor, ao sofrimento, ao pecado, mas ele viveu de forma irrepreensível, sem pecar. Não encontrou-se engano no Salvador e nem pecado no nosso Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Então, o Verbo precisou vir ao mundo sem pecado para se entregar, para dar salvação ao homem. Por quê? Porque a natureza pecaminosa, desde a queda de Adão e Eva lá no Éden, ela é impossível de se justificar e agradar a Deus. Por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Deus preparou, lá em Gálatas 4 e 5, mas vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, plenitude dos tempos, o que significa isso? No tempo exato, naqueles 2000 anos passados, Jesus Cristo nasceu para vir ao mundo para depois morrer pelos nossos pecados. Deus preparou tudo de antemão. Deus não é pego de surpresa, ele tem um plano perfeito para a vida do homem, mas o homem rejeita a Jesus Cristo. O homem celebra o Natal conforme o curso desse mundo, não levando em conta que esse Salvador veio para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Então o Natal, ele é sem sentido se nós não pensarmos na vida completa de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Deus seria falho se ele simplesmente só enviasse Jesus Cristo e Jesus Cristo nascesse como um homem qualquer como nós e não tivesse a obra consumada que foi morrer na cruz pelos nossos pecados. Não teria significado nenhum o nascimento de Jesus Cristo. Mas Deus é um Deus maravilhoso, ele ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele veio a esse mundo para se oferecer pelos nossos pecados, nascendo naquela manjedoura. Por quê? Porque o homem o rejeitou desde o seu nascimento. Não aceitou a concepção do Espírito Santo sobre Maria, a partir dali passou a rejeitar e não deu lugar para que ele pudesse nascer. Foi para morrer que nasceu Cristo. Toda e qualquer argumentação, toda e qualquer fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo não tem sentido se não houver o complemento para morrer pelo meu pecado. Para isso que ele veio ao mundo. Quando Cristo nasceu, o hino 160 do Voz de Melodia, primeira estrofe: quando Cristo nasceu, antes do amanhecer, as estrelas desvaneciam, uma sombra caiu no lugar onde dormiu, de um madeiro onde iria morrer. Então veja bem,
o hino já fala que ele nasceu, mas já apontava para a morte dele. Por quê? Porque é o plano de Deus para o homem. Segunda estrofe, Jesus soube ao chegar como iria sofrer, já sentia a dor e o pranto, mas a glória deixou, com seu sangue me comprou, e Jesus deu a vida eternal. Terceira estrofe, o seu trono deixou, e a glória do céu, para morrer num cruel madeiro, por mim tudo entregou, meu pecado ele levou, e agora liberto estou. E a última estrofe, meu Senhor, quero mais tua cruz contemplar e pensar do que tu sofreste, a mim mesmo negar, tua vontade abraçar, minha vida entrego a ti. O homem não quer isso. Por quê? Porque ele não reconhece Jesus Cristo como o dom de Deus para a vida eterna, através da sua morte na cruz. Para morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Para morrer nasceu Cristo, foi ferido para a vida me dar, diz o estribilho desse hino maravilhoso, 160 do Voz de Melodia. E é sobre isso que eu quero abordar nessa noite, rapidamente, irmãos, sobre o Natal. Para morrer nasceu Cristo. E nós lemos essa passagem de Marcos, aonde fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo havia sido julgado, Jesus Cristo havia sido entregue para a crucificação, foi zombado, foi humilhado, foi morto, mas ele venceu a morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi para isso que ele veio. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Os princípios divinos são justos para a vida do homem. Agora, Deus não vai permitir o homem ficar sem o julgamento do seu pecado. Ah, mas eu não pequei. Mas o pecado veio de Adão. Como um homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Romanos 5:12. Então o pecado entrou na raça humana, mesmo que a raça humana atual não desejasse, ele passou de geração em geração até chegar aos nossos dias. E foi para isso que Cristo veio. Então Deus é um Deus puro de olhos. E ele não pode ver o mal. Por isso que ele providenciou Jesus Cristo. Lá em Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Como poderia então Deus, irmãos, infinitamente santo, habitar com o pecado? Por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Para pagar o preço do nosso pecado naquele sacrifício na cruz. Porque a justiça de Deus, ela precisava que alguém puro vindicasse. O meu sangue, por mais puro que eu diga que seja, não contaminado, não tem poder para pagar o pecado de qualquer um dos irmãos ou meus próprios pecados. Por isso que Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. O plano perfeito desse Deus santo. E ele trouxe a santidade através desse nascimento virginal de Jesus Cristo. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas a alma que crer em Jesus Cristo como Salvador será salva. Aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Então a raça humana, ela é pecadora porque ela descende de Adão. E o homem está morto em seus pecados, em seus delitos. E alguém precisava assumir a penalidade de nosso pecado, porque para nós é impossível justificar. Então toda a raça humana é corrompida, mas o homem não aceita isso. O homem acha que com as suas boas obras, com o seu jeito de ver as coisas desse mundo, ele pode agradar a Deus. E muitas vezes nem coloca Deus na sua mente, no seu coração e no seu pensamento. Por quê? Porque ele rejeita as coisas de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e ele vive de uma forma que não agrada a Deus. E o homem tem essa consciência, mas ele não aceita. Ele se julga o melhor. Então a ideia do homem é uma ideia completamente errada a respeito do Natal e a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Ele quem? Jesus Cristo. Ele, com a sua morte, nos dá vida eterna. Então, se nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós também somos participantes dessa morte. Por quê? Porque ele nos substituiu. E nós nos tornamos santos, justificados diante
do Deus Todo-Poderoso. E o inimigo não quer. Então ele tornou-se pecado no nosso lugar. Ele entregou a sua carne sem pecado. Ele entregou o seu espírito para nos dar vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos escapar da condenação eterna. Para isso nasceu Jesus Cristo. Mas muitos dizem que talvez a morte do Calvário não seja verdade, que ele morreu simplesmente como um mártir daquela época, porque lembra, Deus, no tempo apropriado, ele fez com que acontecesse isso, no tempo de Deus. Né? Por que será que não foi hoje? Porque aquele era o tempo, porque aquele tipo de morte era uma humilhação naquela época. E Deus aprove que fosse assim que Jesus Cristo morresse. Então o homem não aceita, acha que Jesus Cristo é um qualquer outro como ele próprio. Mas não. Então ele não introduziu nenhum código de ética. Jesus Cristo veio dar vida. Mas o homem, ele quer se justificar. Será que ele foi um propagandista barato? Muitos dizem isso. Creem dessa forma. Será que ele foi um revolucionário, fez uma insurreição contra o Império Romano ou contra o povo judeu? Será que foi? Então, há muitas e há muitas histórias a respeito, mas a verdadeira história é o propósito de Deus. Isaías 53:10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos revela o porquê Deus fez isso, porque precisava que fosse dessa forma. Jesus Cristo vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. É o plano perfeito de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar, e nós vamos ver rapidamente, fatos históricos que mostram por que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque Jesus Cristo nasceu para morrer pelos nossos pecados. Primeiro, por que Jesus Cristo nasceu para morrer pelo meu, pelo teu pecado? Por quê? A santidade de Deus exigia um castigo. Salmo 45:7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então o homem moderno, ele pensa que Deus é um fantoche na mão dele, que ele faz de Deus o que ele bem entende. Ele pensa que Deus é um paizão, ele pensa que Deus talvez seja um avô bondoso, mas não. Deus quer libertar o homem do pecado, por isso que ele enviou Jesus Cristo. Por quê? Porque a natureza de Deus, santa, exigia que alguém viesse e morresse, porque Deus aborrece a impiedade, diz o Salmo 45:7. Por quê? Porque Deus odeia o pecado, irmãos. E só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Só Jesus Cristo pode cobrir a multidão de pecado do homem. Mas para isso o homem precisa crer que ele realmente é o Salvador, que o pecado recaiu sobre ele na cruz do Calvário. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Romanos 6:23, Abacuque 1:13, já lemos. Por quê? Porque o Senhor é puro de olhos. Ele é puro de olhos. Então a santidade de Deus exigia que Jesus Cristo nascesse para morrer pelos nossos pecados. Então é o propósito bíblico para aqueles que rejeitam que Jesus veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. Em segundo lugar, outro propósito que Cristo nasceu para morrer. A lei de Deus violada exigia um julgamento. Deus exigia obediência na lei. E nós sabemos que o homem por si mesmo ele é incapaz de guardar a lei, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto tornou-se culpado de todos. Tiago 2:10. Então não adianta dar para o homem um manual para que o homem vá observar, seja qual for a área, o homem vai desrespeitar. O homem não respeita uma sinaleira, ele passa em sinal vermelho e ele sabe que tem uma lei para isso. Então por isso que Jesus Cristo veio. Por quê? Porque Deus sabia que por mais que eu quisesse ser bondoso, generoso, eu, por mim mesmo, era incapaz de cumprir os mandamentos de lei.
de Deus, a lei do Senhor. Então Jesus Cristo veio por isso, porque o homem é incapaz, mas em Jesus Cristo nós com prazer fazemos as coisas que agradam a lei e vivemos de forma separada, santa, para esse Deus que morreu na cruz pelos meus pecados. Porque nós temos o Espírito que nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Uma cadeia, uma corrente tem no seu elo fraco a força, mas ele simplesmente pode ser quebrado a qualquer momento. Por quê? Porque se nós não cuidarmos, nós simplesmente vamos transgredir a lei do Senhor. Então o homem, por mais que queira, ele não é capaz de guardar a lei do Senhor. Ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de quem? De Deus. Romanos 3,19. Então, a lei divina, ela consistia em mandamentos morais e em cerimoniais. E o homem, por mais que tentou guardar, ele não conseguiu guardar. Por quê? Porque ele era incapaz, com seu caráter, de se aproximar ou se assemelhar do caráter de santidade do Deus Todo-Poderoso. Então o homem deve obedecer a Deus a partir de Jesus Cristo, que veio para ser julgado no nosso lugar, para que nós pudéssemos agradar ao Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Ele assumiu a maldição que estava sobre nós, ele assumiu sobre ele a maldição do pecado. Por quê? Porque ele recebeu o julgamento no nosso lugar. O homem é incapaz. Outro propósito pelo qual Cristo nasceu para morrer: uma consciência culpada exige punição. Uma consciência manchada pelo pecado, ela é incapaz de ser purificada. Só o sangue de Jesus Cristo é que purifica toda a consciência, ao ponto de que quando nós nos relacionamos com as pessoas nesse mundo, nós não temos pensamentos deturpados nesse relacionamento, porque a consciência do Senhor está em nós através do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia mostra que aqueles sacrifícios que eram feitos para cobrir a culpa, eles eram incapazes de perdoar o pecado para sempre. Eles momentaneamente cobriam a ira de Deus sobre as dificuldades, os pecados do homem, mas ele era incapaz de perdoar completamente o pecado do homem. De outra maneira, teriam deixado de oferecer os sacrifícios, porque se eles purificassem completamente, não seria oferecido sempre, conforme fala Hebreus 10:2. Lembra? O sacerdote uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para oferecer por si mesmo e pelo povo o sacrifício pelos pecados. Então todos aqueles bodes, todas aquelas ovelhas, todo aquele sangue derramado, se ele tivesse poder para perdoar de uma única vez, ele não seria mais de ano em ano apresentado, ou a cada momento que o sacerdote apresentasse um sacrifício a Deus. Por isso que o sangue de Jesus Cristo purifica toda a consciência, porque é um sangue capaz de perdoar completamente o pecado do homem através da sua morte e ressurreição. Ele assumiu completamente a penalidade do nosso pecado. Então não há mais sacrifícios a serem oferecidos, porque uma vez só ele ofereceu. Hebreus 9:13 e 14, porque se o sangue de touros e bodes e cinza de novilha espargida sobre os imundos os santificavam, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, os israelitas serviam a Deus quando aquele sangue de bode era apresentado para cobrir os pecados, mas não purificava a mente deles. Eles continuavam com uma mente pecaminosa. O sangue de Cristo nos purifica de tudo isso nos dias que nós
enfrentamos os pecados. Por quê? Porque nós temos a mente do Senhor, nós vivemos conforme a mente do Senhor. Ele nos deixou na sua palavra a forma como o homem pode viver e agradar a Deus. Por isso que o sangue de Cristo foi dado uma única vez. E aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador tem vida eterna. Seu nome está inscrito no livro da vida e tem a sua mente purificada. Tem o Espírito de Deus que habita naquele que crê em Cristo como Salvador e guia nesse mundo de forma a ter uma mente do Senhor, uma mente que agrada ao Senhor. E a palavra de Deus mostra como nós podemos viver com essa mente, a mente que agrada ao Senhor, seguir os passos do nosso Salvador. Então a oferta de Cristo, ela foi superior àquelas ordenanças que eram feitas, porque o sangue de Cristo nos purifica eternamente. Ele ofereceu-se porque ele era sem mácula e Deus aceitou esse sacrifício como remissão pelos nossos pecados, nos dando uma consciência que as obras mortas ficaram para o passado. Hoje nós vivemos como novas criaturas. Então, uma consciência culpada exigia punição. Foi para isso que Cristo nasceu para morrer. Outro propósito que Cristo nasceu para morrer, a necessidade de um substituto. Em consequência do pecado, o homem ficou sem esperança nesse mundo, ficou desamparado. Efésios 2:12 diz que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus nesse mundo. É assim que o homem vive hoje. Ele comemora o Natal, ele comemora o nascimento de Cristo, mas ele não aplica o sangue de Cristo na sua vida. Ele não aplica aquele que substituiu ele na cruz. Por quê? Porque os pecados só podem ser pagos pelo sangue de Jesus Cristo. E toda a epístola de Romanos, Paulo descreve o homem pecador e a ira, os 3 primeiros capítulos de Romanos, a ira de Deus sobre esse homem pecador. Depois o irmão, a irmã podem ler os 3 primeiros capítulos. Por isso que Jesus Cristo veio para substituir a ira de Deus sobre o homem, quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Porque Deus é um Deus santo e para salvar o homem só através de Jesus Cristo. Então o juízo que o homem merecia foi colocado sobre Jesus Cristo. Só dessa forma é que o homem pode afastar a ira de Deus de sobre ele e ter os pecados perdoados, purificados. Por quê? Porque Jesus Cristo tornou-se culpado no lugar de cada um de nós. Deus nos considera justificados por esse substituto que foi Jesus Cristo. O homem não precisa pagar mais nada. Por quê? Porque ele não pecou, mas ele assumiu o nosso pecado, nos substituiu na cruz do Calvário. Era necessário que fosse assim. Deus preparou isso desde o momento em que Adão pecou, porque ele conhecia o coração do homem, conhecia a propensão do pecado de geração em geração. Por isso que Jesus Cristo veio para ser o substituto. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento se arrebatam. Então o homem, por mais bom que queira ser, diante de Deus é um trapo de imundícia. Não tem como ser justificado. Por isso que precisa de Jesus Cristo como substituto. Por isso que Cristo nasceu, para morrer pelos nossos pecados. Então disse: eis que venho. No princípio do livro está escrito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:7. Cristo veio para fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Já referi. Isaías 53:10. Todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Era o plano de Deus. Então ele veio para cumprir o propósito de Deus. Atos 2:23. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificaste e matasse pela mão de injustos. O homem precisa aceitar que ele foi responsável pela morte de Jesus Cristo na cruz pelos seus pecados. Ele precisa
aceitar. Ah, mas foi lá no passado. Mas ele morreu lá no passado por todos os homens daquele tempo e de nosso tempo, porque foi o plano de Deus para que pudesse resgatar a comunhão com o homem. Para isso que Cristo veio ao mundo, para morrer pelos nossos pecados. Entregue pela presciência de Deus. Não foi nada por acaso. Por quê? Porque Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus ontem, hoje e eternamente. Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele não pode ser pego de surpresa em nenhum dos seus atos. Então a cruz aonde Cristo morreu foi uma coisa planejada por Deus, porque ele conhecia o coração corrupto do homem, lá em Gênesis 3,15, quando ele diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando aqui que Cristo viria para morrer pelos nossos pecados. Então Deus preparou tudo isso. Julgamento de cruz foi pelos meus e pelos teus pecados. Para isso o homem precisa aceitar o justo morrendo pelo injusto, tomando o meu, o teu pecado. Por quê? Porque o imaculado sangue de Cristo nos torna purificado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Então a morte de Cristo tem significado. E é a única forma, é o único fundamento pelo qual Deus pode olhar para mim e para ti e não ver o nosso pecado. Desde o momento em que nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Ele quer que cada homem possa reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Por quê? Ou o pecador assume o julgamento, mas ele não tem condição, porque já mencionamos vários versículos que ele não tem condição, com as suas boas obras ou com tudo aquilo que ele possa fazer de bem, ele precisa ter esse substituto que é Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Deus quem providenciou. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. Então foi para isso que Cristo veio ao mundo, para morrer pelos nossos pecados. E por último, Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque Deus buscava um julgamento e em Cristo Jesus o julgamento foi cumprido. Foi cumprido em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus exigia ou poderia exigir do homem, em Cristo Jesus foi cumprido. Na sua morte sacrificial pelos nossos pecados. Foi a morte de Cristo, a justificação que nos dá redenção. Para isso precisa crer, no qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Veja bem, Deus foi paciente. Deus passou todo o Antigo Testamento pacientemente, sempre esperando que o homem confiasse nele pela fé, cresce no Deus Todo-Poderoso. Mas o próprio povo de Israel sempre virou as costas para Deus. Zombou de Deus muitas vezes, mas Deus foi paciente. Até que no tempo oportuno veio Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Na verdade vos digo que quem ouve a minha voz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Essa é a palavra que nós pregamos, para que a pessoa que não tem Jesus Cristo como Salvador possa ouvir a mensagem e possa crer em Jesus Cristo, que nasceu para morrer pelo teu pecado, pelo meu pecado, para dar vida, e só Ele pode ser o substituto. Então, o infinito amor de Deus em enviar o seu Filho unigênito, nascido de forma milagrosa de uma virgem, cumprindo a promessa lá de Isaías 7,14, que Deus havia feito de libertar o homem de seus pecados, do domínio do pecado, através da sua graça divina. Ele proveu, mandando Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então, é o poder de Deus e através do Espírito, o dom livre de Deus é oferecido a todo homem nesse Natal,
nessa véspera de Natal, para que possa crer, não no Jesus deitado na manjedoura, mas no Jesus que tomou o teu lugar na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia para dar vitória, para dar vida eterna. Então a fé nesse Salvador, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para ninguém se gloriar. Efésios 2, 8 e 9. Crendo nesse Salvador, o homem tem vida eterna. Precisa aceitar a substituição de Jesus Cristo, porque é a obra que Deus fez para te dar vida eterna. Morte, ressurreição para livrar-te do pecado. Romanos 6, 8, 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. Então aquele que tem o Espírito do Senhor tem vida eterna, mas para isso precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. Então se tu ainda é um daqueles que enfrenta a condenação do pecado por crer no que o mundo diz a respeito de Jesus Cristo, a palavra de Deus mais uma vez foi pregada. Jesus Cristo quer ser o teu Salvador. Para isso precisa crer que Ele veio ao mundo. Ele nasceu para morrer pelos teus pecados. A provisão de Deus. E nós queremos que tu possa, se está aqui nessa noite presente sem Cristo, ou vai nos ouvir mais tarde pela rede social, que possa crer nessa mensagem que estamos pregando. É a palavra de Deus. Nos procure no final do culto, ou nos procure posteriormente pela rede social, no Facebook da igreja, que nós podemos te mostrar na palavra de Deus a provisão de Deus para que tu possa ter vida eterna. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Natal, para morrer, nasceu Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ti. João 3, 18 e 36. Então Cristo assumiu o teu lugar. Nos procure. Nós vamos te mostrar como tu pode também ter a salvação. Porque o plano de Deus seria falho se Cristo tivesse nascido e vivido como qualquer outro homem e não tivesse morrido na cruz pelos teus pecados. Natal, para morrer, nasceu Cristo. E nós, que já temos a fé no nosso Salvador, aceitamos Ele como nosso substituto. A obra do Senhor repousa sobre nós. Que nós possamos, não só agora nesse período do Natal, proclamar o Evangelho. Vida, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo. As boas novas do Evangelho. Proclamarmos às pessoas com quem nos relacionamos que ainda estão sob a condenação do pecado. Natal. Para morrer, nasceu Cristo. Amém?